Aí eu vou falando um pouco da matéria, como sempre. As afirmações seguintes, qual representa uma característica de uma onda sonora se propagando no ar? Muito bem. Independente do meio, a sua velocidade de propagação é 1500. Muito bem. Por que que isso é mentira? Primeiro, porque a velocidade do som não é 1500 metros por segundo. Começa aí. No ar, ela é 330 metros por segundo, tá bom? No ar. Mas em outros meios, são outras velocidades. Se o meio for sólido, é mais rápido do que no ar, por exemplo. Ok? Então, por isso que tem gente muito retardada que, para escutar se um trem tá vindo, coloca o ouvido no trilho do trem. Você já deve ter visto isso em algum filme, alguma coisa assim. Porque supostamente o som ele se mais rápido e de maneira mais permanente no trilho, ok? Ou seja, no meio sólido, quero dizer. Beleza? Entendi. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que meios diferentes têm velocidades diferentes. Tá. Em especial, né, precisa de um meio. Existem ondas que não precisam de meio para se propagar, ou seja, elas se propagam no vácuo. Como, por exemplo, a onda eletromagnética, a luz, né? A luz vem lá do sol, calor, etc. Mas o som, não tem som no espaço, por Tá. exemplo, porque no espaço não tem ar. B. No vácuo, a sua propagação se dá com a mesma velocidade da luz. Bem, acabei de falar que precisa de um meio para se propagar. Como o vácuo é a ausência de matéria, né? Então não vai se propagar onde não tem matéria. Então a B também é falsa por causa disso. E é impossível, né, que uma coisa seja tão rápida quanto a luz. Também sabemos disso. C. É uma onda mecânica e para se propagar necessita de um meio material. É isso aí. Existem as ondas mecânicas, existem as ondas eletromagnéticas, né? O som é uma onda mecânica, porque ela causa movimento de partículas. A mecânica é o estudo do movimento das partículas, da causa dos movimentos. Então, como a onda é movimento de partícula, no caso, a onda sonora, por exemplo, é o movimento das partículas de ar. A onda do mar é as partículas de água. A onda do terremoto é as partículas do chão, né? E assim vai. Beleza? Então, a resposta C é a certa. É uma onda mecânica e para se propagar necessita de um meio material. Muito bem. É que ele está falando da onda sonora, né? Então, a onda sonora é uma onda mecânica. D. A sua propagação se dá como a de uma onda transversal. Não, existem dois tipos de onda, assim, no que se refere ao tipo de propagação. Um é a onda transversal, que é uma onda que você provavelmente já fez, pegando, por exemplo, um cinto ou uma corda e ficar batendo ela. Não faz um negócio assim a onda? O cinto. Então, isso aí é uma onda transversal. Na academia, né? Tem aquela corda lá que a gente fica batendo, faz isso. Isso é uma onda transversal. Uma onda longitudinal, e veja, qual que é a característica dessa onda transversal, né? Ela se propaga numa direção só, ela tá indo para frente. Apesar disso, né? Precisa de um meio, etc. A corda, a corda é um meio, né? Mas existe também outro tipo de onda, que é a onda longitudinal. Né? A onda longitudinal, ela vai para todos os lados. Então, por exemplo, o que que é uma onda longitudinal, por exemplo, é quando você tem um balde de água e daí você joga uma pedrinha. Daí tu vai ter aqui, né, um morrinho, daí você vai ter um valezinho, daí você vai ter outro morrinho, né? Você deve imaginar essa situação aí na sua cabeça, certo? Você joga uma pedrinha e vai se propagando esses morrinhos de água, certo? Certo. Para todos os lados. Então, como é para todos os lados, é longitudinal. O som é assim, né? Quando você fala, ele não vai só para frente, né? O som vai para todos os lados. Quando você fala, vai para trás, vai para cima, para baixo. Né? Entendi. Então, por isso que ele é uma onda longitudinal, ele não é transversal, ele não tem uma direção de propagação só. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, algumas teorias, né, sobre essa matéria, bastante coisa para uma questão só, mas tudo isso aí tem a ver com onda. Muito bem. Agora, temos aqui uma outra questão cheia de detalhes. Bem, algumas dessas coisas aqui você já consegue me responder se estão certas ou erradas, né?
Então, dê uma pensadinha e quando você tiver a resposta, me fala. Tá, a 1 tá certa, a Sim, 2 tá exatamente. errada, Isso. a 3 tá certa. Certo. A 3 está certa, a velocidade de propagação das ondas sonoras é maior. Exato, acabei de falar isso para você. Muito bem. E a 4 eu não sei. A velocidade de propagação das ondas sonoras depende das propriedades elásticas do meio, que são funções da temperatura. Pô, Acho que não, né? ah, mais ou menos, né? Porque, de fato, quando a gente tem temperaturas diferentes, a velocidade da propagação muda. Mas eu não tinha te dito sobre isso, né? Mas é um fato, né? Quando a gente tem temperaturas mais altas, ele normalmente acelera a propagação da onda, né? Porque as partículas, quando você tem um ambiente quente, né? As partículas se movem mais. É isso que, na prática, define um ambiente quente, né? Sim. O ar é quente quando as partículas do ar estão muito agitadas. E é justamente essa agitação que causa vibração, que permite a vibração, vamos dizer assim, né? Então, quanto Então, mais ah, quente, maior é a velocidade de propagação. exato. Então eu diria que essa 4 está certa também. Então seria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Tá. Mais quente, mais fácil a propagação. Muito bem. Daí nós temos a opção, a conta 6 aqui. Parece que você não copiou ela certinho. Vamos ver se em outro print Na dá. próxima imagem tá o resto dela. Agora sim. Bem, de novo, aí tem uma que você já pode começar a dar uma pensadinha. Dá uma pensadinha e me diga. Frente ao Congresso de Pessoas Associadas. Tá. Ligar todos os aparelhos de ar-condicionado tá errado. Forrar as paredes e o teto com carpete tá certo, porque aí vai ficar mais acústico. Isso que nem a gente vê nas rádios, né? Coisas assim, sempre forrado, né? Estúdio de Uhum. música. Daí, instalar amplificadores de som, sei lá, acho que sim, melhoraria. E abrir as janelas, eu acho que não sei a resposta. Bem, o que eu ia falar para ti? Abrir a janela não vai mudar o eco. Muda. O som vai, no máximo, fugir, né? Mas não vai melhorar a situação do eco. Instalar amplificadores de som, bem, isso só vai fazer o eco ficar maior, né? Ah, agora, 3, ligar todos os aparelhos de ar-condicionado. Isso muda a temperatura, né? Mas, Tá. mas não ajuda suficientemente para diminuir o eco. Afinal de contas, tem eco em dia quente, tem eco em dia frio. Uhum. Agora, forrar as paredes, de fato, é muito importante, né? Por isso que a maioria das situações, né, tem isso. Beleza? Tem a maioria das situações que envolvem, assim, qualidade de som, né? Tem isso. Então tá bom. Resposta certa, a única resposta certa, por isso que ele perguntou qual das atitudes, né? Não quais das atitudes. Uhum. É só a 4, beleza? Beleza. Então tá bom. Então, bem, tem aí uns conceitos de ondas que eu não sei se você já ouviu falar, né? Reflexão, refração. Ouvir, eu já ouvi. Reflexão e refração eu sei, agora dispersão eu não sei tanto. Dispersão, mas não tá escrito dispersão, tu quis dizer difração, né? O primeiro tá dispersão. Ah, é verdade, Eu nunca dispersão. ouvi, difração eu vi, mas não sei tanto sobre difração. Sim,
Dispersão é dispersar, né? Quando tá disperso assim, é porque vai para todos os lados, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Isso. E reflexão, você sabe bem, né? O som ele reflete, tipo, se eu falo numa parede, a parede reflete a onda sonora, né? É Uhum. por isso que causa o eco às vezes. E refração segue o mesmo princípio da refração da luz, né? Quando você tá, por exemplo, digamos que você esteja debaixo da água, você escuta som, né? Só que você Uhum. escuta o som um pouco diferente, porque o Sim. som ele foi difratado, foi refratado, né? Ele entrou diferente na água, né? Justamente porque são meios diferentes. E a difração, bem, a difração é um conceito meio tenso, assim. Por exemplo, você já deve ter feito esse experimento. Você está olhando para a luz, e daí você coloca os seus dedos assim, eles meio entreabertos, em direção à luz, tá, né, na luz da lâmpada do seu quarto, por exemplo. Faça Ah, isso se você nunca fez. Daí você vai ver meio que raiozinhos de luz passando por entre teus dedos, assim, por cima dos teus dedos. sim. Bem, é mais ou menos isso. Você tá aqui a lâmpada. Quando falo esse exemplo, ninguém nunca fez, mas eu sempre fazia isso quando era criança. Eu tô Ó, fazendo isso agora. mas é que seria melhor se estivesse no escuro. Aqui tá a lâmpada. Então, você coloca seus dedos aqui, por exemplo, e se você tiver uma fenda suficientemente pequena, vai acontecer uma coisa muito estranha, né? Porque o que que a gente espera? A gente espera que o dedo ele bloqueie e a luz passe normal aqui, né? É isso que a gente espera, pelo menos lá onde tá nessa fendinha pequenininha entre os teus dedos, a Uhum. gente espera que a luz passe normal. Mas não é exatamente isso que acontece. A luz ela até passa normal, mas uma parte da luz ela difrata, que é, vamos dizer assim, passar por cima do dedo. Uhum. Então você vai ver tipo uns raiozinhos de luz assim, Entendi. por cima dos teus dedos. Isso é difração, tá bom? Então esse é um processo que ocorre quando a onda ela passa por pontinhas, né? Pontinhas que estão diretamente associadas com o seu comprimento de onda. Então não é para qualquer fenda que isso vai acontecer. Tem que ser ali um tamanhozinho bem pequeno, como a região entre os dedos, porque é um tamanho bem pequeno associado ao comprimento de onda da luz. E o mesmo acontece com o som. E o som também é uma onda igual a luz. Beleza? Mas eu não consigo fazer esse exemplo para o som. Tá. Mas ele acontece. Tanto é que a gente escuta, né, sons atrás de portas, coisas do gênero assim, tá Uhum. bom? Mesmo se a porta fosse chumbada, assim, de uma forma que não passa mesmo o som, por causa da difração a gente escutaria, beleza? Entendi. Então tá bom. Então isso é a difração. O que mais nós temos aqui? E tem a ressonância, né? A ressonância é quando dois sons, duas ondas, né, no caso aqui sons, com a mesma frequência, eles se encontram e o som fica mais alto. Você pode perceber isso, por exemplo, num coral, né? Se você já escutou um coral, você já percebeu que a voz das pessoas, elas é meio como se tornasse uma voz só, não é? Uhum. Porque tá todo mundo cantando na mesma frequência. Então Sim. você entra em ressonância. Se você nunca participou de um coral, né? Eu recomendaria que você pedisse para alguma amiga sua falar daí você tenta falar também na mesma frequência. Uhum. Você vai ver ali na sua frente o som fazendo vamos dizer assim, Um equilíbrio. um som diferente surgindo, entendeu? Que não é Uhum. nem o som da tua voz, nem o da voz da tua amiga. Entendi. Beleza? Essa é a ressonância. Tá. Esse é o efeito da ressonância no som, né? A ressonância também acontece em outras situações. Por exemplo, qualquer coisa que oscila tem ressonância. Por isso que os exércitos, quando eles passam por uma ponte, eles não marcham, eles param de marchar, porque como ressonância tem a ver com um, um processo uniforme, né? No caso, eu falei para você falar ou seja, sempre mantendo aquela mesma frequência, aquele mesmo som. Como uma Uhum. marcha é sempre uma mesma frequência de batidas, isso faria a ponte entrar em ressonância e a ponte quebrar, Entendi. ok? É,
Isso também, isso já aconteceu muitas vezes, né? Tem algumas vídeos disso no YouTube, né? De pontes quebrando por causa disso. Nossa. Sim. E tem um muito interessante, eu vou procurar porque esse vídeo é realmente bem assustador. Veja, o que aconteceu não foi nenhum um exército, mas foi simplesmente um vento. O vento estava soprando com um determinado som, que tinha determinada frequência, daí isso foi suficiente para entrar em ressonância com a ponte e a ponte quebrar. A Meu ponte, Deus. ressonância, acho que isso aqui é suficiente para aparecer. É isso aqui mesmo. Esse vídeo é velho. Mas aí é porque a ponte tem A uma ponte, frequência. ela está, tudo oscila, vamos pensar assim. A Uhum. ponte está oscilando, ela está se mexendo ali bem devagarinho. A gente não vê porque se mexe devagarinho, mas ela se mexe. Agora, claro, as pontes elas têm uma engenharia para evitar isso, né? Depois de tantos acidentes. Mas as pontes elas oscilam. Então o vento estava com a mesma frequência da ponte que oscilando, acabou acontecendo isso. Que loucura. Sim. Ah, aqui, ó. Tu pode ver já a ponte oscilando, né? Uou! É o mesmo processo do balanço, né? Você já percebeu que Uhum. quando você empurra uma criança num balanço, mesmo que você não coloque mais força, se você mantém ali a mesma velocidade do balanço, a criança vai subindo mais? Sim. Faça isso, que você vai reparar. Isso aí é porque o seu empurrão e o balanço estão entrando em ressonância. Mas essa ponte, ela é, tipo, dura de concreto Sim, de normalmente? concreto, só que ela tá mexendo. Ela só não quebrou porque ela é feita com material bom, mas ela vai quebrar. Meu Deus. Sim. Esse vídeo é velho. Se fosse no Brasil, já tinha arrebentado faz E tempo com já. Mas certeza. como é nos Estados Unidos, a coisa, olha, é um pouco melhor. E o maluco quis passar ainda. Nossa, tem burro em tudo quanto é lugar. Olha, ele quebrou, uma hora quebra. Tem jeito. Meu Deus. O Credo. mesmo acontece com copos, né? Você já não viu aquela, em desenho, provavelmente, uma pessoa gritando na frente de um copo, né? E o copo quebrando. Estourando. Isso, mesma coisa. Aham. Então é isso. Tá aí. Então, de fato, funciona. Os prédios, eles também têm um sistema para evitar isso. Porque os prédios eles também estão balançando o tempo todo, a gente que não vê. Mas se você pegar um vídeo assim, acelerado, você vai ver o prédio balançando. Quanto mais alto, mais ele balança. Nossa. Sim. Aqui no Brasil tem muito tremor, né? Mas eu morava em Portugal e eu morava no quarto andar, eu acho, de um prédio. E daí quando eu ia meditar, ficava meditando assim, sabe? Aham. Que nem perna de índio, assim. Sim. E o que que acontecia comigo? Quando eu percebia, eu tava oscilando, assim. Tipo, eu tava me mexendo, como se eu estivesse me balançando. Mas não era a minha intenção. Era porque o prédio tava balançando, Aham. entende? E daí, como a minha câmera era meio mole, ela meio que entrava em ressonância. E eu acabava tendo que parar porque eu tava balançando. Meu Porque, Deus. porque por lá, né, lá Aham. na Europa e tal, tem mais tremor, né? Tremor fraquinho. Nossa, eu tô chocada. Pois é. Então a gente nem percebe esses fenômenos porque eles são muito, ah, como eu posso Singelos. dizer, eles são até um pouco cotidianos, né? Então a gente Uhum. nem percebe eles. E claro, hoje em dia a engenharia evita isso. Muito bem. Agora lê essa pergunta aí, vê se depois da minha explicação você consegue imaginar qual é a resposta, tá? Apenas uma parede separa os vestiários do time Não precisa ler local. para mim, não. Só leia para si mesmo e quando você tiver alguma resposta, Tá você bom. pode me dizer. Um deles é difração. Um deles é a difração, exatamente. Como eu estava te explicando, né? O som vai conseguir se propagar, né? Exatamente, por meio da E difração. aí, então, Contornar obstáculos, sendo mais preciso na minha fala. uhum. Então, ou é refração ou é flexão. Só que a flexão é quando vai e volta.
Não precisa exatamente voltar, né? Uma reflexão, você, por exemplo, pensa num laserzinho, né? Você Uhum. pode apontar um laserzinho para um vidro, certo? E esse vidro jogar o laser para outro lado. E rolou uma reflexão, não vai ir e voltar, né? Ó, imagina, você tem um laser aqui, bateu aqui, ele vai para outro lado com o mesmo ângulo, né? Isso é Uhum. uma reflexão. E isso acontece com o som também, né? O som, ele aqui tá a onda sonora, bateu, vem aqui para cá, né? Refletiu, Ah, entendeu? então é reflexão e de E difração. difração, exatamente. Reflexão e difração. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos para a próxima. Aqui foi. Deixa eu pegar aqui. Eu me esqueci de te falar. Mas hoje a gente vai ter que terminar um pouco mais cedo, beleza? Tá bom. Só um pouquinho. Então deixa eu pegar aqui. Ao tocar o violão, o instrumentista muda a posição dos dedos. Muito bem. Ao fazer o gesto para obter diferentes notas musicais, ele está modificando o quê, né? Bem, temos muitos conceitos aqui nessa questão que a gente não falou ainda. Por acaso saberia dizer qual é ou não tem ideia? O comprimento, eu acho que é o comprimento. Eu acho que é o comprimento da onda. Sim, sim, é o comprimento da onda, exatamente. A velocidade de propagação do som na corda não é, porque, bem, eu não diria que é a propagação do som na corda, mas a propagação da oscilação da corda, né? Uhum. Pode até pensar que é som, mas não sei, não está muito bem escrito isso. A velocidade da propagação da onda na corda, ela é uma velocidade bem alta, mas ela não tem a ver exatamente com como você bate na onda. Ela tem mais a ver com como a onda tá, como a corda, como você bate na corda, desculpa. Ela tem mais a ver com como a corda tá esticada, né? Se você já viu um violão, você Uhum. sabe que tem aquela pontinha do violão lá que serve para esticar a corda, certo? Aquilo lá, né, que altera a, a oscilação da corda e a velocidade da propagação da onda na corda, mas não mudar ali onde você está batendo, Uhum. beleza? Então não é a primeira. Amplitude da onda emitida. A amplitude da onda emitida estaria associada com o volume, vamos dizer assim. Quanto mais forte você bate, né, maior a amplitude, mais a corda mexe, né, e mais som faz. Mas não é isso que altera a nota, né, a nota que você está escutando, né, se é dó, se é ré, se é mi, né. C, comprimento da onda, exatamente. Porque o som, ele está diretamente associado, né, as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, está associado com a frequência, ok? Aqui. E a frequência, a velocidade e o comprimento de onda, eles estão associados. Velocidade é igual a frequência dividido por comprimento de onda. Uhum. Só que a velocidade do som é constante, como eu te falei hoje. Ela é constante. Então, se você está alterando a frequência, você sabe que está alterando porque você está tendo sons diferentes, né? Sim. A velocidade é a mesma, porque a velocidade é sempre a mesma. A velocidade do som é sempre a mesma. No ar, né? E então, se você alterou esse cara aqui, você obrigatoriamente teve que alterar o comprimento de onda, né? Entendi. Porque um está diretamente relacionado com o outro, uma Uhum. vez que a velocidade é constante. Se você mudou a frequência, então você teve que mudar o comprimento de onda, beleza? Entendi. E o comprimento de onda, né, é justamente o que a gente faz ali quando mexe na corda, porque imagina, você mexe na corda, a corda inteira, assim, você dá um batido nela. Vamos dizer assim, a tua corda, ela vai oscilar assim, né? Sobe, desce, Uhum. sobe, desce, sobe, desce, fica desse jeito, né? Imagina, claro, a corda é uma só, mas você está imaginando o que eu Tá estou em falando, né? movimento. A corda Uhum. subindo, beleza. Agora imagina que você colocou o seu dedo aqui, né? Então, o que vai acontecer é uma figura que você já deve ter visto, que ela é assim. Tu tem duas dessas cordinhas assim. Que é a harmonia, né? Exato, você tem o segundo harmônico, que Uhum. é, então, o fato de que essas duas oscilações aqui juntinhas, acontecendo assim juntinhas,
ou no caso não está acontecendo uma delas, né? Depende de como você toca o violão lá, mas vai estar acontecendo só uma menorzinha dessa, vai fazer um som diferente do que aquele que eu estava fazendo antes, do que eu tinha desenhado antes, beleza? Obviamente, porque aquele lá tem uma onda maior, um comprimento de onda maior. Isso aqui tem um comprimento de onda menor, né? Então, o comprimento de onda menor desse caso vai fazer uma frequência menor, né? E a frequência menor é uma frequência mais aguda. A frequência baixa é frequência. Oh, desculpa, acho que falei besteira. Frequência baixa é frequência. Frequência baixa é som grave. Som grave, som grave. Frequência alta é som agudinho. Agudo. Tá. É isso aí. Beleza? Então tá bom. Então é isso aí, né? Mudamos o comprimento de onda. Muito bem, então você estava certo. Show de bola, vamos ver essa próxima aqui. Então leia aí de novo e quando você tiver alguma conclusão, me fale. Eu acho que é a B, P de bola, mesma frequência? mas não tenho certeza. Não faço a mínima ideia, na verdade. Você só chutou então. Mas a resposta certa é B mesmo. Porque o que está acontecendo aqui, né? Embora o objetivo maior do músico seja a beleza, ela também sabe que ao serem produzidas ondas, os semelhantes são produzidas ondas sonoras. Pensando nisso, podemos afirmar corretamente que tanto a onda sonora quanto a correspondente onda produzida. Isso aqui eu vou te falar. Foi um negócio que durante toda a minha graduação eu não pensei muito, daí eu ia dar aula e não sabia responder. Mas de fato o que acontece é que a frequência é a mesma. A frequência com que você bate o violão é a mesma frequência da onda que você, ou melhor, a frequência com que você gera no violão ali, no movimento das cordas, é o mesmo que o som que você está escutando. Porque o que acontece é que a corda vibrando, né, vibra o ar, né, que é o que gera o som, beleza? Então a vibração da corda é a mesma vibração do ar, ou seja, é a mesma vibração do som que a gente escuta. Beleza? Tá. Agora, você pode pensar assim: ah, professor, você me ensinou essa fórmula aqui, você falou que a frequência e o comprimento de onda estão relacionados com a velocidade, isso tem a ver com o que nós estávamos falando? Sim, sim, porque você pode ter, por exemplo, aqui a situação. E aqui, a mesma frequência para o ar, né? É o que a gente está falando, a frequência tem que ser a mesma. Mas a velocidade da propagação no ar é diferente. Então você vai ter um comprimento de onda ainda diferente. Né? Porque eu falei que a frequência e o comprimento de onda estavam relacionados. Então você poderia ter pensado, então o comprimento de onda do violão é igual ao comprimento de onda do som, da onda sonora? Não. Não, porque a velocidade é diferente, ok? A velocidade no violão, a propagação da onda no violão é diferente da propagação da onda no ar. Então, se a velocidade é diferente, não tem como o comprimento ser igual. Exato, exatamente. Então, o comprimento de onda tem que ser diferente, apesar das frequências serem iguais, ok? Justamente porque as cordas do violão é um meio material. E como eu te expliquei, né, a velocidade é maior no meio material, no meio sólido, né? A corda é sólida. Então a velocidade no ar vai ser menor. Beleza? Tá. Então a ideia é essa. Então por isso era a mesma frequência. Então todo o resto não é. O comprimento, que é o mais importante de saber aqui, não, a velocidade é a mesma coisa que eu já te expliquei. E a amplitude, né, tem a ver com o volume, né? A amplitude das ondas é diferente, né? Uma está associada, a amplitude está relacionada mais com a energia da onda, vamos dizer assim, quando a gente for fazer conta, né? E ela varia, né? A energia da onda na corda é uma, a energia da onda sonora é outra. São coisas diferentes. Beleza? Então tá bom. Então vamos para a 3 aqui. Bem, a 3, ela é uma conta bem básica, que envolve aquela fórmula que eu estava te explicando. Então,
Mas é que ele está falando do segundo harmônico também, né? Bem, nós temos uma fórmula para esses harmônicos aí. E eu não sei se seu professor passou, né? Ainda não. Ele só explicou o que que é o harmônico, tem o harmônico um, o 2, o 3. Explicou que um, a frequência do 2 é igual a duas vezes a frequência do um e a frequência do 3 é igual a três vezes o um. É, sim. Isso aqui depende, né, do que a gente está falando também. Mas a gente está falando aqui de um fio com extremidades fixas, né? Quando a gente tem fio, nós vamos ter umas formulazinhas, tá bom? Então eu vou escrever as formulazinhas. É mais de uma? Sim, sim. Mas como a gente tem fio, vai ter mais de uma também. Porque vai depender do que o enunciado te dá, né? Sempre isso. Tá, Então, por exemplo, uma fórmula que a gente tem aqui é a fórmula para os harmônicos, né? Para o comprimento de onda em função do tamanho da corda. É 2L sobre N. Então, o N é o número do harmônico, ok? Então, se ele está falando do segundo harmônico, o N é 2, por exemplo. Daí tá, você consegue encontrar o comprimento de onda do segundo harmônico, colocando 2 ali, e o L é o tamanho da corda, tá? entendi. E a frequência do som, né, é basicamente N vezes V dividido por 2L, ok? De novo, o N, ele é o harmônico que você está trabalhando, tá bom? Tudo isso, claro, sempre baseado nessa fórmula aqui, caso você precise, né? Essa fórmula é sempre a mesma, independente do harmônico que você está falando, tá? Tá bom, Então, são essas três fórmulas que nós temos aqui para resolver esse problema. Então, quando você resolver aí, me fala, tá? tá bom. Eu vou no banheiro e já volto. Uhum. E aí, conseguindo fazer? Tô terminando. Tá bom. Quando tem três nós, são dois ventres, então dois Quando harmônicos. tem três nós, são dois ventres.
Então, são, é o segundo harmônico aqui, exatamente. Pô, que legal, isso aí é difícil de pegar. É isso aí. E foi aquela situação que eu desenhei aqui, né? Que é o segundo harmônico. O primeiro negócio que eu desenhei era o primeiro harmônico. Deu 80 80 o quê? metros por segundo. Exatamente, 80 metros por segundo. Muito bom, nada a acrescentar. Vamos para a próxima. Agora, Parece que tu vai ter que encerrar. eu encerraria agora, mas acho que dá tempo para fazer mais uma, por quê? Tá bom. Não, é só pra você saber a hora, vai que você vai perder alguma coisa, sei lá. É, sim, pois Só pra é. te avisar. Ah, muito obrigado, você é muito gentil. Então vamos ver esse problema aqui rapidinho. Vamos fazer a A, pelo menos. As cordas de uma viola têm 5 de comprimento, por afinada com frequência fundamental. Dessa vez ele deu a frequência. Deu o comprimento da corda e deu a frequência. Com que velocidade a onda se propaga nessa corda? Bem, de novo, né? Temos que usar essas formulazinhas que eu acabei de te mostrar, né? Dá Opa. pra usar só velocidade igual frequência vezes lambda, não? Mas isso aqui não é o comprimento de onda. Isso aqui é o comprimento da corda, né? Ó, as cordas de uma viola. Não é o comprimento de onda, tá vendo? Então Entendi. você vai ter que usar essa fórmula aqui, porque ela dá o comprimento baseado no comprimento de onda baseado Entendi. no tamanho da corda, sacou? Tá. Então, deixa eu pegar aqui. Frequência fundamental. O que que significa frequência fundamental? Primeiro harmônico, ok? Tá. Eu Então, tenho uma pergunta. diga. Quando for no. Ah, então é no primeiro harmônico? Falou fundamental, primeiro harmônico. Entendi. Beleza? Bem, como você me relembrou aqui, eu tenho que ir terminando. Mas eu acho que você consegue terminar esse problema sozinha, né? Tá. Eu Daí eu vou te te mando. enviar e você me manda, tá bom? Deixa eu salvar aqui. As únicas formas que você vai precisar enquanto a gente estiver falando de cordas são essas aí. É que vai ter situações que você vai ter tubos abertos e tubos fechados, né? Tipo flautas, coisas do gênero assim. Daí você vai ter umas equaçõezinhas um pouco diferentes. Tem alguma semelhança entre as equações, mas elas têm detalhes que mudam toda a história, beleza? Então tem que ficar Entendi. atento.